Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um vídeo. Vamos falar agora sobre o pós-jogo, né, maravilhoso, né, que acabou agora, às 17 em ponto, de Atlético Mineiro e Fluminense. Fluminense que teve 3 desfalques. Nino por estar lesionado. Pineda por estar doente. E Natan que não pode jogar por conta de empréstimo. A escalação do Flu foi Fábio, Samuel Xavier, Manuel, Felipe Melo, Caio Paulista, André Martinelli e Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germancano. A escalação do Atlético Mineiro é Everson, entrou em campo com Emerson, Mariano, Jefferson, Alonso e Rubens, né? O Mariano já estava mal, né? Mas entrou logo na sacrifício. Alan, Otávio e Zaratio, Keno, Pavão e Hulk. O jogo foi no Mineirão. Teve transmissão na Globo e no Premiere. Foi no sábado, dia 1º de outubro de 2022, às 15 horas. O juiz do jogo foi Luiz Flávio de Oliveira. E o VAR é o Rodrigo Guarizo. Né? Beleza. Já falamos aqui algumas características para você se lembrar bastante. Primeira coisa, acho que antes de qualquer coisa, para falar, eu não diferente dos torcedores que viram somente algumas erros de interpretações do árbitro, eu não vi erros de interpretação do árbitro, tá? Para mim, o Luiz Flávio de Oliveira, para mim, foi mediano para cima. Eu acho que ele faltou marcar algumas faltas, tanto a favor quanto contra o Fluminense. Certo? Então vamos lá, né? Vamos falar sobre alguns lances interessantes. A primeira coisa que já fica ali com o cara é o seguinte. Ele não colocou David Braz nem David Duarte, que estava na reserva. Ou seja, para que temos esses jogadores? Não sei. E já é uma justificativa justamente para que eles não sejam renovados. Maravilhoso, obrigado. O público era baixo, né? A gente via vários setores ali vazios do Mineirão, que a gente não via antes, por conta de realmente 2 derrotas, né? Uma contra o Avaí e outra contra o Palmeiras, né? Que fez a torcida ficar murcha. E para você ver justamente, né? Só aumentou o número de pessoas porque o próprio Atlético Mineiro liberou para ingresso adicional, né? Liberou de grátis para ingresso adicional. Então a gente aumentou um pouquinho ali. Mas tudo isso daí foi feito dessa maneira. Mas antes de falar sobre o jogo, vamos falar sobre... Você conhece o Triplo C? O comente, curte, compartilhe? Não. Senão o Fluminense vai parar para a Série C. Você quer que o Fluminense pare para a Série C? Você não quer. Eu estou pedindo isso para ter relevância. Você viu no meu pré-jogo o que eu falei. Você viu o que aconteceu. Não viu? Você não viu o que estava acontecendo? Eu errei alguma coisa? Eu não errei, né? Tá. Então é por isso. Eu preciso mais de vocês, tá? Vocês já estão sendo muito bem, tá? Muito legal. Mas eu preciso mais de vocês, tá bom? Bora pro vídeo. Eu não tô pedindo inscrito, tá? Não tô pedindo inscrito, só pra avisar aqui. Eu não tô pedindo inscrito. Eu tô pedindo relevância, tá bom? Falou. Primeiro teve um lance perigoso do Atlético Mineiro com o Hulk, né? Que o Hulk que ele recebeu justamente um toque muito bom, né? Um lançamento muito bom para ele. De novo ele fez isso aos 6 minutos. Aí depois teve um toque de Arajo pro chute de Allen, que foi perigosíssimo também. Existiu um lance perigoso também de Germancano, que ele também recebeu, né? De um lançamento, se não me engano foi de Manuel. Aí o Felipe Melo toma um lance, toma cartão amarelo, porque realmente tentou tirar a bola e não conseguiu, acabou fazendo falta, e essa falta era para amarelo mesmo. Maravilhoso, Felipe Melo, muito obrigado, né?
o que eu coloquei lá é justamente isso, porque eu amo o Manuel, entendeu? Amo de paixão. Só que não, né? E aí, do tipo, pra mim tinha um lance que o. Que o Luiz Flávio de Oliveira, pra mim, eu não vou falar que errou, mas pra mim, eu acho que pra mim era cartão amarelo aos 19 minutos pro Pavão. Mas tudo bem. Aí depois teve uma boa jogada de Manuel e, e Samuel Xavier, né? Aos 20 minutos, né? Em que ele realmente lançou o Samuel Xavier. E aí o Samuel Xavier quase conseguiu fazer o gol dele. Aí depois disso, teve uma boa jogada de Ganso para Martinelli. Só que Martinelli realmente se comprometeu muito com a bola e muito marcado com todo mundo. Aí teve um lance perigoso de Alan, né? Realmente ele bate-rebate, o Alan conseguiu pegar a bola, chutou e quase fez o gol. Aí depois no escanteio aos 23, de cabeçada o Jameson quase meteu o gol, né? Eu vi muito essa semelhança com os lances de Manuel. Depois teve um erro de André, que o Hulk chutou muito bem, né? O André realmente errou, né? Ele não viu, né? Pediram ladrão e ele ficou meio afoito, justamente isso, mas para mim não foi grande situação, né? Você vai ver justamente nisso. Depois teve uma boa troca de passe, né? O Fluminense começou a trocar bem passe aos 25 minutos, tentando exatamente envolver o jogo. Mas dali foi para pior. Né? Começou ali, foi engraçado que eu só fui colocar boa troca de passe e começou só a ficar fraco. Só começou a dar problema. Aí teve uma boa jogada do Keno, aos 27 minutos, né? Que realmente ele começou a driblar todo mundo, cortar, mas não conseguiu finalizar bem. Aí depois o Pavão. Aí depois realmente o Pavão realmente fez uma outra falta. E aí pra mim já começa justamente a realmente preocupar justamente o Cuca, porque ele tava vendo que o Pavão tava fazendo muita falta. Lá na frente, eu já previ que lá na frente. Assim, aos 28, eu já comecei. 28 não, 29 minutos, eu já comecei a prever que o Pavão ia sair. Eu previ. Aí o Caio Paulista perde o gol aos 33, né? No lance realmente de roubada de bola na meia área, na entrada. Na primeira parte, na segunda parte. Quer dizer, na segunda parte ofensivo do Fluminense, né? Quer dizer, defensivo do Atlético e primeiro ofensivo do Fluminense. Mas o Caio Paulista perdeu o gol feito. Né? Tava cara a cara com o goleiro, não conseguiu chutar direito. Boa, Diniz. Te amo. Bom chute bom chute de Matheus Martins, né? Ele tentou realmente chutar de longe e realmente eu gostei muito. Aí realmente diversas vezes, aí teve uma boa jogada de João Arias, entendeu? Que ele tentou justamente driblar um monte de gente, mas não conseguiu muita coisa. Depois o Cano escorregou, realmente o Cano ficou escorregando muito, né? Realmente vários lances que o Cano poderia ter finalizado, ter produzido alguma coisa, realmente não conseguiu. E aí teve um lance justamente que foi impedimento de fato, ou até mesmo poderia ser uma possível falta, né? De Germancano, né? Porque de qualquer maneira, ou não faria gol por conta de falta, ou por conta de impedimento. E deu de impedimento. Tá bom. Porque ele tocou a mão na bola. Mas é a única vez que a gente viu uma bola do Fluminense entrar no gol. Aí o Martinelli chutou de qualquer maneira, mesmo a 37. Depois teve um chute meia boca de Martinelli. Aí depois teve o gol de Hulk, com um passe maravilhoso de Arad, que adivinha quem errou? Felipe Melo. É por isso que eu coloquei. Te amo, Manuel. Te amo, Manuel. Você vai entender depois porque eu falo te amo, Manuel. No próximo vídeo. Aí, a gente estava dominando o jogo, né? E realmente tomou esse gol, né?
realmente até mesmo por uma possível falta de Cano, mas não acho que foi falta do Cano. E foi justamente esse erro de tentar derrubar a bola do Felipe Melo, beleza. Aí depois o Felipe Melo errou a segunda vez, aos 42, parabéns, Diniz. Parabéns, Diniz. Aí, Rubens conseguiu uma boa jogada na linha de fundo, só que ele não conseguiu fazer mais nada além disso. E aí, foi amarelo para Keno, aos 44. E aí ele tá fora de jogo ali, certo? O Keno não joga no próximo jogo. Mas a gente não quer saber disso. Aí teve um bom escanteio de Keno do Hulk pro Keno, né? A gente teve isso. Maravilhoso. Né? O Hulk ele bateu, né? Tanto que o Keno até tomou cartão amarelo. Porque ele tomou cartão amarelo justamente por conta disso. Porque ele demorou muito, aí o Hulk pegou a bola e aí o Keno já sabia a jogada inteira. E aí ele ficou com 640 de posse de bola. Ó, posse de bola é legal, hein? Posse de bola, que legal. Aí chegou no segundo tempo, né? Ele troca o Rubens, ele sentiu alguma coisa e entrou no lugar do Dodô. Aí teve um bom lanche de Matheus Martins para Caio Paulista, né? Que são pra mim 2 buchos de canhão. Fiz um vídeo hoje de Matheus Martins e o nego tá acreditando comigo, hein? O próprio Dedé, quem conhece o Dedé, falou sobre o Matheus Martins. E ó, o meu vídeo caiu como uma luva, que eu fiz isso antes do jogo contra o Juventude. Tá? Então, pra você ver como que eu tô à luz. Anos-luz todo mundo que você tá vendo. Aí depois teve... Aí realmente, o efeito do Caio Paulista, né? Porque a gente vê um lance, claro, que o Samuel Xavier não consegue chegar ao ponto, porque ele tem que ficar toda hora atrás, porque o Caio Paulista simplesmente joga na área, né? O que acontece é o seguinte. Eu vou ter que colocar aqui, ó, pra pessoa entender. Quando o Caio Paulista, ele faz uma... Quando o Fluminense ele faz esse linha de 4, de 2 zagueiros, quando você pega o Caio Paulista e joga com o Caio Paulista, o que acontece? O Caio Paulista ele é louco. Porque o Diniz ele não sabe, ele não entendeu o jogo até agora. Ele não entendeu o Fluminense até agora. Tá? Tá bom. Quando o Caio Paulista ele sai para a área, o que acontece? Precisa ter um na sobra. Por quê? Porque o Caio Paulista ele só sabe atacar e não sabe defender. Certo? O que eu falei no jogo contra o Juventude aconteceu de fato. Né? O Capixaba foi um fracasso, todo mundo já jogava por ele. Certo? As jogadas que realmente interariam pro gol foi muito por conta do lado do Keno. Como que eu falei e prometi justamente para vocês. Isso eu fiz antes de acontecer o jogo. Certo? Certo. Aí, o que acontece? Se você lança o Caio Paulista, você coloca o Caio Paulista na lateral, o Samuel Xavier ele fica preso. E aí, diversas vezes que o Samuel Xavier fica preso, a gente não tem um outro contato ali. Já com o Cristiano, a gente tem justamente um possível também 3 zagueiros soltando o Samuel Xavier. Ou seja, o Samuel Xavier, que tem uma função muito boa ofensiva, perde porque por ter campo Caio Paulista. Parabéns, hein, Fernando Diniz? Você entende bastante, hein? Aí teve uma boa jogada do Flu aos 3 minutos. Aí depois teve uma boa jogada de Matheus Martins com o Martinelli aos 4 também. Né? Foi uma troca de passe que acabou gerando quase um gol. Aí depois o Hulk pegou a bola, driblou algumas vezes o Felipe Melo e o Manuel e quase fez o gol. Aí depois aos 7, Mariano machucado e Pavão, que eu falei lá, você lembra que eu falei lá atrás que eu já previa que o Pavão ia sair? Lá atrás, por conta de muito faltoso, que ele fez mais uma falta ali, o Cuca, que é inteligente, tira quem? O Pavão. Mesmo que o Pavão não tivesse cansado, mas ele tira por conta disso. E o Mariano saiu porque ele tava voltando de lesão. Ele jogou no sacrifício. Beleza. Aí teve de novo o Boston antes do Hulk, ou seja, até agora a gente não fala de Fluminense, né? Aí teve longe bom de Atlético Mineiro, quase gol contra de Manuel, né? Que o Ademir tenta cruzar e quase gol do Manuel.
Aí o Alan e o Manuel tomam o cartão amarelo por conta de uma discussão imbecil, que eu não entendi porque essa discussão. Eu acho que o Manuel tinha que ter cabeça, mas o Manuel parece que não tem cabeça, tem alguma coisa errada com ele, né? Isso já era o preview. Era o preview que a gente já tinha que Manuel ser expulso por algum momento. Aí depois, aí depois maravilha. Aí tira Ganso, tira Matheus Martins, mas assim, não coloca ala. Esquece ala. Então se é para colocar, tem que colocar ali. Aí tira o Ganso e coloca Araújo, que Araújo, segundo o Diniz, lá no Juventude, era substituto de John Ares. Não é mais. Parece que Araújo assume essas duas funções, beleza. E Matheus Martins e Marrone. Ou seja, esquece Alan. Tá? Esquece Alan. Aí Samuel Xavier toma amarelo. Toma amarelo pelo lance também bobo. Que tem que pensar um pouquinho mais. Né? E aí a gente não tem mais Samuel Xavier. Beleza? A gente já não... Calma. Aí a gente vai falar mais ainda. Aí Manuel foi expulso por conta de uma mão na bola. Maravilhosa. E aí foi pênalti e o gol. E o Hulk faz esse gol de pênalti. Ou seja, a gente já não tem Manuel. Deixa eu anotar aqui. E Samuel Xavier para o próximo jogo. Beleza. Para o próximo jogo. POPX. Beleza. Aí a gente entende. Aí eu comecei a pensar e me dizer por seguinte. Que realmente sem o Nino, parece que o time morre. Parece que sempre tem um inútil do lado do Nino. É impressionante. Isso que me veio na minha cabeça. Do nada. Aí o Atlético Mineiro troca o Alan e coloca o Jair. Que pra mim é muito melhor do que o Alan, mas tudo bem. Aí o Edemir pede gol feito. Ou seja, era pra ser 3-0 Atlético Mineiro. Ó, parabéns. Aí o Dodô faz uma excelente jogada que adivinha de quem foi o erro? Felipe Melo. Beleza. Aí depois foi bom jogo de Dodô, né? Depois que o Dodô realmente começou a se interessar pelo jogo, depois da expulsão, o Cuca falou assim, ó, vai lá, garoto. Deixa o cara que tá cansado, que era o Rubens, não. Que foi o outro. Qual que foi o outro? O Guga. Guga que tem um aspecto mais defensivo. Vai lá, Dodô. Já que você é ofensivão, vai lá que eu coloco o Guga lá pra ficar defendendo. Beleza. Aí domínio total do Atlético Mineiro até 36, né? Aí depois eles trocam. Aos 38 o Germancano pelo Bigode, ou seja, não tem ala. E eles trocam o Zaratio pelo Nacho. Que é sempre por meia dúzia, não mudou muita coisa. Com menos um, o Fluminense realmente morreu. Não faz mais nada além disso. Aí a gente vê um lance claro, que é justamente a câmera apontando para o Diniz de cabeça baixa. Isso é maravilhoso, né? Para quem estuda psicologia, como o Diniz estuda, se você ficar de cabeça baixa é porque realmente você está incomodado com alguma coisa. A incomodação é ele que criou. Olha, Diniz, obrigado, hein? Obrigado. Você é maravilhoso para quem é psicólogo como eu e você. Aí ele troca John Ares pelo Calegari. Ou seja, não vai colocar o Alan. A gente trocou os 4 atacantes para colocar 3 atacantes e um meia. Tá? E a gente tinha o Alan. Tá? Eu vou sempre falar do Alan para se lembrar do Alan. Aí, realmente, a gente reconhece que o Alan foi preterido, porque acabou o jogo. Né? É a mesma coisa do feito Araújo, né? Que a gente pediu a Messi Araújo, né? E eu tenho certeza que no próximo jogo, eu quero que vocês observem isso. No próximo jogo, adivinha quem vão... quando começar os 20 minutos, a gente não estiver ganhando, adivinha o que os torcedores vão pedir? Alan. Os torcedores que vierem, porque, novamente, né? Para quem vê o vídeo, né? Para quem vê o vídeo sobre torcedores sumiram, vai entender por que os torcedores não vão estar no jogo. No final do jogo, eles têm 71% a 29%. Ou seja, teve muita mais posse de bola mesmo, com menos um. E voltamos ao terceiro lugar porque o Internacional ganhou. Questão de jogo.
realmente lamentável, né? O time que perdeu pro Avaí e perdeu pro Palmeiras ganha do Fluminense. O time que ganhou do Flamengo e ganhou do Juventude perdeu pro Atlético Mineiro. Como que eu falei, eram situações opostas, mas o Fluminense adora, ama de paixão, dar gol, ajudar, assim, é feito Robin Hood, né? Eu vou colocar até o tema do vídeo é efeito Robin Hood, tá bom? Se você gostou desse vídeo, comente, curte, compartilhe, certo? Não quero, não, se quiser me inscrever, beleza, mas eu quero relevância, tá bom? Saudações tricolores, falou, valeu, desculpa mesmo, mas não deu. Tchau, tchau.